Fala pessoal, você que é inscrito aqui do canal, estava acompanhando a live anterior que a gente estava fazendo, projeto elétrico predial, a live caiu, não consegui retomar, então decidi gravar esse vídeo e vou deixar aqui disponível essa aula completa. Para você que está chegando aqui hoje no canal, eu estou colocando várias aulas e vários conteúdos sobre projetos elétricos prediais. Está interessado? Tem medo de fazer um projeto elétrico? Então é simples, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você receber toda a notificação de vídeo que chegar. Nesse vídeo aqui hoje, vai ser um pouquinho longo, mas é uma aula completa. Para você que tem medo aí de fazer projeto elétrico, você vai ver como é simples, utilizando todas as ferramentas necessárias e básicas para um projeto. Como, por exemplo, uma planilha na qual eu vou disponibilizar, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, acessa lá, entra no nosso grupo no WhatsApp e eu vou mandar a planilha para você, na qual você colocando os dados, ela vai te auxiliar fazendo alguns cálculos automáticos para poder montar o seu projeto elétrico. Nesse vídeo aqui você vai ver, em um único vídeo eu vou fazer um projeto completinho de forma rápida, para você ver como realmente é simples. Você pode estar aí perdendo a oportunidade de aumentar o seu conhecimento e aumentar a sua área de trabalho, ganhar muito mais fazendo projetos elétricos por medo de algo que realmente é simples, tá ok? Vamos começar aqui então, ó. Primeiro de tudo, a gente tem alguns pontos para fazer, como por exemplo, a gente tem aqui a nossa planta da casa, ou seja, o projeto construtivo da casa. E antes de qualquer coisa, a gente precisa começar a coletar algumas informações nessa planta e jogar lá na planilha, que é onde a gente vai utilizar nos nossos cálculos elétricos. Quais são os principais dados que a gente precisa coletar aqui na planta? Precisamos pegar, por exemplo, aqui tem um dormitório. Essa seleção aqui em azul, eu selecionei a área do meu dormitório, ok? No AutoCAD eu consigo fazer isso aqui de forma automática, utilizando algumas ferramentas. Ensino tudo isso lá no curso, tá ok? O que eu posso fazer aqui? Na verdade, o que eu vou fazer, né, com essa área? A área, quando você está construindo a sua casa, por exemplo, você precisa colocar o piso na sua casa. Você vai calcular o quê? A quantidade de metros quadrados que aquele ambiente tem. E para que isso me ajuda na instalação elétrica? Porque a iluminação, ou seja, a potência que eu tenho que colocar das lâmpadas no meu ambiente para iluminar o suficiente, precisa ser conforme a área em metros quadrados. Então, essa é a primeira informação que eu preciso coletar. Segunda informação que eu preciso coletar é o quê? É o chamado perímetro, tá ok? O que seria o perímetro? Que nem, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma parede de 2,5 metros. Depois eu tenho aqui uma parede de 3 metros, consequentemente eu sei que essa parede aqui de baixo também é 2,5 e essa outra parede aqui, se eu não considerar a porta, seriam 3 metros, ok? Ou seja, você de novo voltando lá no piso, acabou o piso, o que você vai colocar? Um rodapé. Como é que você mede o rodapé? Somando todas as paredes. Isso vai ser o meu perímetro. Qual é a função do meu perímetro no meu projeto? Calcular a quantidade de tomadas. A NBR 5410 ela dá alguns exemplos de quantidades mínimas, não quer dizer o total, para alguns ambientes, como por exemplo, em cozinhas, ela recomenda que tenha no mínimo uma tomada a cada 3,5 metros ou fração desse perímetro. Ou seja, se eu tenho 7 metros de parede na minha cozinha, dividindo por 3,5, eu vou precisar colocar 2 tomadas. Isso é um exemplo que a norma pede de forma aconselhando uma quantidade mínima, mas nada me impede de colocar mais tomadas do que ela está ali prevendo, ok? Então, coletando essas informações, o que eu vou fazer? A gente vai vir aqui, ó, nessa planilha, que como eu falei, eu vou disponibilizar para vocês, ok? E aqui, ó, eu já coletei esses dados para a gente ganhar tempo. E eu coloquei aqui, por exemplo, dormitório 1, eu tenho uma área de 7,5 metros quadrados e um perímetro de 11 metros. Dormitório 2 e assim por diante, todos os cômodos aqui com a minha área e perímetro devidamente calculada. O que eu vou fazer com isso agora? Seguindo o que a NBR 5410 diz, é bem rápido agora. Num dormitório, por exemplo, vamos começar pela quantidade de tomadas. Quantas tomadas eu preciso ter em cada dormitório? Segundo o que a norma me diz, eu preciso colocar em dormitórios a cada 5 metros de perímetro uma tomada ou a cada fração. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, e dividir esses meus 11 metros e eu dividir por 5, eu vou ter 2,2 tomadas. Não tem como eu colocar 2,2 tomadas, então eu posso inteirar para 3 tomadas.
A norma diz que essa seria, né, a quantidade suficiente de tomadas para esse cômodo, para esse dormitório. Só que se eu for lá na minha planta agora e eu observar e eu achar que está insuficiente, ou seja, eu vou querer uma tomada nessa parede, uma nessa, e eu quero 2 tomadas nessa, ou talvez mais uma nessa, eu quero um total de 4 tomadas por dormitório, eu posso? Posso. Ok? Eu posso colocar 5, 6, quantas eu realmente achar necessário. Principalmente quando você trabalha com serviço, né, feito por arquitetos, no qual tem móveis planejados, tudo embutido certinho, talvez tenha uma tomada embaixo, uma mais em cima, tudo conforme planejado pelo arquiteto. Então você pode seguir, a norma não estipula a quantidade máxima e apenas a quantidade mínima, ok? Então voltando lá para a nossa planilha, vamos deixar aqui os 3 mesmo, que a norma previu, tá ok? Vamos dizer que é o suficiente. E é bem legal dizer isso, porque quando você trabalha com casas padrões, que nem, por exemplo, construtoras que trabalham com apartamentos, o cliente não está determinando quantas tomadas ele vai querer. Normalmente as construtoras colocam realmente o mínimo que a norma pede, prevendo ali uma posição mais ou menos de como é que ficariam os móveis colocados, ok? O dormitório 2, ele é exatamente idêntico no dormitório 1. Vou colocar aqui também as minhas 3 tomadas. Já o meu banheiro, quantas tomadas a norma pede no banheiro? Sem considerar a tomada que vai para o chuveiro, que na verdade não é uma tomada, né? É um ponto de utilização. A norma é bem específica para isso, quando fala de aquecedores. Você não utiliza plugs de conexão, você utiliza outros sistemas, como por exemplo um burner Sindal ou uma emenda direta. Mas no banheiro ela pede, no item da norma, inclusive aqui nessa planilha vai ter aqui as suas listas de referência, caso você tiver dúvida, ela pede que tenha no mínimo uma tomada exatamente próximo ali à sua pia. Que normalmente você vai ligar ali um barbeador, um secador de cabelo, uma chapinha, alguma coisa, então é legal sim manter essa tomada próximo ali à pia do banheiro. Então vamos colocar aqui uma TUG no nosso banheiro, ok? No corredor, a norma pede que tenha uma tomada a 10,5 metros de perímetro. Sim, a norma diz que nos corredores, a partir de 6 metros quadrados, tenha uma tomada ou talvez próxima, que poderia estar em alguma porta de acesso. Mas vamos colocar aqui e considerar que no meu corredor eu vou querer uma tomada para ligar ali um aspirador de pó, um aparelho que fazer limpeza, qualquer coisa que precisar ali naquele caso, ok? Na cozinha, muda já a nosso fator de perímetro. Enquanto nos dormitórios ou salas, né, a norma fala que a cada 5 metros de perímetro precisa ter uma tomada, na cozinha ela já recomenda que a cada 3,5 metros de perímetro ou fração desse perímetro tenha uma tomada. Então, se eu pegar aqui simplesmente e dividir esses meus 10,4 e eu dividir por 3,5 metros de perímetro, eu vou encontrar com um valor de 2,97, inteirando 3 tomadas. Eu, olhando a minha planta, eu achei pouco. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a minha cozinha, lembrando que a norma já pede, né, inclusive esses dados aqui, após você coletar os dados, a planta, quando você vai fazer o projeto, você já pode começar a limpar alguns dados, que na verdade eles depois só vão acabar atrapalhando o nosso projeto. Alguns arquitetos colocam aqui, inclusive quando você vai pegar uma planta, eles colocam aqui, né, uma cama, um exemplo de como ficaria o guarda-roupa e a posição deles. Para a sua planta elétrica, isso não interessa, você pode apagar tudo e deixar realmente sua parte estrutural, ok? Claro que aqui no AutoCAD a gente tem a opção de apagar algumas camadas, o qual ajuda bastante acelerando esse processo, e você pode só ocultar a camada ao invés de apagar, e quando você precisar posicionar certinho, vai estar ali as camadas corretamente. No curso eu ensino isso, como é que você faz isso de forma profissional, tá bom? Mas vamos lá, continuando aqui. Na minha cozinha, digamos que eu observando, né, como a norma pede que tenha pelo menos uma tomada próxima que é o balcão, né, ou a pia, o que eu vou fazer aqui? Eu vou considerar uma tomada aqui, ok? Uma tomada aqui e mais uma tomada aqui, já ficaram 4. Mas aqui do lado eu vou colocar um fogão, né? Então eu vou precisar de mais uma tomada, já ficaram 5 tomadas, ok? Então eu vou considerar nessa minha cozinha 5 tomadas, sem planejar muita coisa aqui. Vamos botar então para nossa planilha. E lá onde a gente tinha colocado aqui, ó, essas 3, a partir de agora eu coloquei 5 e eu defini que são 5 tomadas, ok? Você pode optar pela quantidade de tomadas. Ah, mas não vai ter limitação no meu circuito? Vai, quando você começar a calcular o seu cabo. Pode ser que o seu cabo comece a ficar
superdimensionado, ou seja, uma bitola muito grande para um circuito de tomadas. E aí você começa a dividir os circuitos, a gente vai chegar lá, tá ok? A sala de jantar, mesma coisa que os dormitórios, eu vou utilizar um perímetro de 5. Eu vou colocar aqui 3. E a minha sala de estar. Sala de estar, normalmente eu vou ligar uma TV, um home theater, talvez eu coloque ali um ventilador ou um aquecedor, alguma coisa assim. Pode ser que eu comece a ter aparelhos demais na minha sala de estar. Aquela sala de TV onde você vai ter ali mais pessoas participando, diferente da sala de jantar. E mesmo sendo praticamente aqui a mesma quantidade de perímetro, eu quero colocar mais tomadas. Eu vou optar também por 5 tomadas nessa minha sala, ok? Perfeito. A partir de aí, o que eu preciso fazer agora com essas minhas tomadas? Definir a potência por cômodo, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho no meu dormitório, a gente definiu 3 tomadas. Qual que é a potência que eu tenho que disponibilizar para essas tomadas? A norma diz, por exemplo, que em dormitórios eu preciso disponibilizar ali 100 VAs por tomada. Então, se eu tenho 3, seriam 300, ok? Me atende? Será? Isso é legal você entender que a norma está prevendo o mínimo. Inclusive, é um ponto da norma aí que está sendo atualizado, está sendo estudado, conversado, que na próxima atualização provavelmente vai ter alguma alteração em relação a isso. Vamos pegar, por exemplo, a realidade de hoje, né? A gente tem aí jovens com computadores, né, aqueles PC gamers, no qual ele passa o dia inteiro lá jogando, e em média esses computadores, as fontes dele podem chegar a 500, 800 watts de potência. Uma tomada de 100 VAs disponibilizada no meu circuito vai ser insuficiente. Lembrando, a tomada ela tem um limite de corrente que é 10 amperes. Se a gente colocar, por exemplo, uma tomada de 127 volts e imaginar que pode ser ligado a um aparelho de até 10 amperes, quer dizer que naquela tomada eu posso ter uma potência de até 1270 watts de potência. Ou seja, completamente diferente desses 100 VAs que a norma me aconselha a deixar disponível. Então aqui eu posso, sem problema nenhum, nesse meu dormitório, imaginar que eu posso ter uma potência maior instalada durante o uso. De repente a pessoa pensa em colocar um aquecedor naquele quarto, quando em épocas muito frias, ter um computador mais potente, com 2 telas, com 3 telas, então você pode realmente ter essa potência, essa demanda maior de consumo naquele local. Então, nesse dormitório aqui, eu vou considerar 1.200 VAs de demanda. Tem algum problema? Nenhum, poderia considerar até mais. O importante é que quando eu for passar o cabo do meu circuito, o meu cabo suporte essa corrente que vai ter por causa dessa potência, ok? O dormitório 2 eu vou disponibilizar a mesma potência, 1.200 VAs. No meu banheiro. O que eu posso ter ligado nele? E aí é bom vocês ficarem atentos a um ponto positivo. O seguinte, imagina que eu estou numa região onde todas as minhas tomadas são 220 volts. Se você for no mercado hoje e precisar comprar um secador de cabelo, e esse secador de cabelo for para 220 volts, você vai perceber que você vai encontrar no mercado secadores de cabelo de até 2.000, 2.200 watts de potência. Diferente de um secador de cabelo para 127 volts, que a limitação dele será na faixa ali de 1.200 watts de potência. Por quê? Ambos estarão limitados à corrente de 10 amperes. Um secador de cabelo de 2.200 watts, em 220 volts, ele pode alcançar até 10 amperes de corrente. Já um secador de cabelo de 1.200 watts em 127 volts, ele se limita a uma corrente de 10 amperes, ok? Então fiquem atentos a isso, porque de repente você calculando aqui o seu circuito, você colocou ali uma tomada de 10 amperes e você está em um circuito de 220 volts, pode ser que fique subdimensionado o seu cabo e o seu circuito para atender um aparelho que talvez seja um pouquinho mais potente. Fiquem atentos a isso, ok? Vamos considerar aqui uma rede de 127 volts e eu vou disponibilizar aqui também 1.200 watts, imaginando, por exemplo, um aparelho como eu falei, um secador de cabelo de 1.200 watts ligado no banheiro, ok? No meu corredor eu não vou ligar a um aparelho muito potente, talvez um aspirador de pó, uma enceradeira, um aparelho ali que me consuma muito menos. Pela norma, 100 VAs seria o suficiente, mas eu quero considerar aqui 500. Isso fica a seu critério. Você projetista, você que está projetando, fica a seu critério isso, ok? Cozinha. A cozinha, a norma fala o seguinte, que as 3 primeiras tomadas desse circuito da cozinha
devem ter 600 VAs. As demais, 100. Então, se eu tenho 5, quer dizer que as 3 primeiras teriam 600 e as outras 2 teriam 100, somando um total de 2.000 VAs. Não quer dizer que cada tomada vai ter uma potência máxima para ser ligado. Quer dizer que a somatória desse meu circuito da cozinha teria 2.000 VAs total de aparelho ligado. Eu acho insuficiente, porque de repente eu posso ligar, por exemplo, uma máquina de café que tem 800 VAs de potência, juntamente com um micro-ondas que tem mais 1.000 VAs de potência. Basicamente eu quase já limitei ali todo o meu circuito. Posso colocar a mais? Posso, sem problema algum. Eu quero disponibilizar na minha cozinha, imaginando que eu vou ter alguns aparelhos ligados ao mesmo tempo ali, por exemplo, 2.800 VAs. Então eu coloquei aqui 2.800 VAs no meu circuito da minha cozinha, ok? Na minha sala de jantar, eu tenho 3 tomadas. O que eu vou ter na sala de jantar normalmente? Quase nada, né? Uma tomadinha ali para você ligar coisas mínimas. Então, eu vou considerar aqui no máximo 400 VAs. Lembrando que o mínimo seria 300, eu quero disponibilizar 400, eu acho suficiente. Na minha sala de estar, o mínimo seriam 100 vezes 5, seriam 500. Mas eu quero disponibilizar um pouquinho mais, eu vou imaginar aqui uns 1.000 VAs de potência no máximo ligado, ok? Consegui calcular toda a potência e a quantidade das minhas TUGs, ou seja, aquelas tomadas de uso geral, aqueles plugs que vão até 10 amperes. Passou de 10 amperes, a norma me exige que seja um circuito independente, ok? E a gente passa para aquelas tomadas de uso específico. Tem muito mais sobre as tomadas de uso específico, eu explico mais sobre isso. Não nesse vídeo aqui, não vai dar tempo, mas eu posso ter um circuito, como por exemplo um circuito de um alarme, que não vai ser de uso geral, vai ser uma tomada específica só para o alarme, mesmo ele tendo uma corrente baixíssima ali no circuito, ok? Mas vamos colocar aqui o tradicional, né, que a gente sempre coloca, as TUs, as tomadas de uso específico nesses circuitos. Quais? Por exemplo, no meu banheiro, né? No meu banheiro eu vou precisar ter uma tomada de uso específico, que vai ser a do meu chuveiro. Então eu vou ter uma tomada para o meu chuveiro. Qual que vai ser a potência dela? Eu vou disponibilizar aqui 5.500 watts de potência. Cuidado, por isso que é bom você consultar o seu cliente quando estiver fazendo projeto de instalação elétrica, porque alguns aí vão querer um chuveiro aí de uns 7.800, 9.000 watts, como a gente já encontra hoje no mercado, né? Apesar de eu achar bem alto, mas a gente encontra e pode ser que o seu cliente realmente solicite uma situação dessa. Então, fica atento para você de repente não fazer um projeto com um cabo aí pensando em economizar e seu cliente depois tentar ligar algo superior e não atender o que você fez, ok? Na minha cozinha, eu preciso ter uma TUI? Posso ter, posso não ter. De repente a pessoa pensa em instalar um forno elétrico, por exemplo, 220 volts. Posso precisar colocar uma tomada de uso específico em 220 volts ou talvez não. Nesse caso, para a gente não perder tempo aqui muito, porque a aula aqui não pode ser tão longa, a gente vai simplesmente aqui deixar da forma como tá ok? Apenas uma tomada sendo utilizada no banheiro, para o nosso chuveiro. Se eu tivesse uma garagem, poderia colocar uma outra tomada 220 volts para de repente ligar um equipamento mais potente, montar uma mini oficina? Poderia, mas a gente não vai entrar aqui nesses detalhes aqui nessa aula, ok? Coletado esses dados e colocado aqui potência das tomadas e a potência das tomadas de uso geral, esse ponto aqui é muito importante, que são a iluminação. O que eu faço aqui? Com o valor da área que a gente tem calculado, tá? Que a gente pegou lá e coletou os dados, eu vou pegar essa tabelinha aqui, por exemplo, tá? Que inclusive eu vou disponibilizar para vocês, muito usado por arquitetos, ok? O que isso aqui me serve? O seguinte, cada ambiente, por exemplo, o meu dormitório, eu tenho que ter um fluxo luminoso naquele local. Não pode ser muito claro para não ficar desagradável para um dormitório, mas também não pode ser muito escuro. Então tem uma certa quantidade de iluminação ideal para aquele local. Isso aqui te ajuda a calcular a lâmpada correta para você colocar. Quando você compra uma lâmpada, você vai ver lá uma coisa chamada lumens, ou seja, o fluxo luminoso que ela vai dissipar naquele ambiente. Claro que quando você vai determinar a iluminação, existe um outro cálculo luminotécnico muito mais específico, que vai calcular áreas ali talvez que percam um pouco de luz por causa do tamanho do ambiente, por causa da altura do teto, por causa da cor da parede e assim por diante. Mas no geral, de forma simples, esse cálculo que a gente vai fazer agora aqui, que está aqui na planilha, vai te auxiliar muito em você determinar qual é a lâmpada correta que você vai utilizar no seu circuito, ok? Então, por exemplo, no meu dormitório, o que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir quantos lux eu preciso ter nesse dormitório. O que eu faço? Aqui nessa tabelinha aqui, ela me diz aqui, por exemplo,
vou pegar um ambiente como o quarto, tá vendo? Ó, luz geral do quarto. A quantidade de lux deve estar entre 100 a 200, ou seja, se eu tenho 7,5 metros quadrados de área, vou pegar aqui, por exemplo, no meio desses 100 e 200, 150 lux. Ele me calculou aqui 1.125 lumens, ou seja, eu preciso ir lá onde eu for comprar minha lâmpada e procurar uma lâmpada no qual ela tenha um fluxo luminoso bem próximo aqui de 1.125. Isso varia de lâmpada para lâmpada. Não é porque uma lâmpada de 9 watts de potência ela dissipa 1000 lumens que a outra de outro fabricante também de 9 watts vai dissipar a mesma coisa. Cada uma tem a sua eficiência completamente diferente, inclusive também pode variar pelo fator de potência, ok? Então nesse outro dormitório, mesma coisa, eu vou colocar 150. No banheiro, qual é a quantidade de lux no banheiro? Olhando aqui na minha tabelinha, a gente pode ver aqui, ó, que se eu colocar aqui, ó, banheiro, ó, luz geral, mesma coisa entre 100 e 200. Eu posso querer um banheiro um pouco mais a luz apagada ou muito bem iluminado, fica a seu critério. Se eu quiser, por exemplo, bem iluminado, eu já sei que eu preciso colocar 200 lux, tá? E eu vou ter que encontrar aqui um lumen de 424. E aí você vai lá e vai determinar qual é a potência da lâmpada que vai te atender naquele circuito, no qual você pode variar, né? Não temos mais a lâmpada incandescente, mas você vai ter uma variação entre a lâmpada fluorescente, a lâmpada de LED, a lâmpada halógena, entre outras lâmpadas que você consegue encontrar atualmente no mercado, ok? Já aqui no meu corredor, o que ele me pede aqui, ó? No meu corredor, que entraria aqui, ó, entre hall, escadas, né, esses ambientes aqui, seria entre 75 e 150, ou seja, não precisa ser tão claro assim. Eu posso colocar aqui, por exemplo, entre 75 e 150, eu vou colocar, por exemplo, aqui 90. 387 lumens me atenderia já uma lâmpada bem fraquinha aí, ok? Depois eu tenho aqui, ó, a cozinha. Vamos olhar aqui na tabela que ela me diz, ó. Cozinha, a luz geral entre 100 a 200. Só que ela determina aqui, ó, entre cozinha, luz local, né, pia, mesa, fogão, seria aquele ponto onde você está cozinhando, que tem que ser um pouco mais claro, entre 200 a 500. Então, vou pegar a minha cozinha, eu quero ela bem clara e eu vou colocar aqui uma média de 400 lux. Já me determinou que eu tenho que ter aqui 2.700 lumens total aqui nessa cozinha, ok? Sala de jantar eu vou determinar a mesma coisa de 150, sala de estar eu vou colocar 100, não quero ela tão clara assim. Pronto, consegui a potência em lumens, através daí você vai lá no fabricante, olha a quantidade de lumens e coloca na sua lâmpada. Só que é o seguinte, a norma atualmente, que está sendo revista esses pontos, ela determina uma quantidade de potência mínima no meu circuito de iluminação, aonde eu vou determinar qual é a potência que eu vou ter total instalada no circuito de iluminação. Ela diz o seguinte, tá? Eu não vou perder tempo aqui para a gente ler muita coisa aqui, mas é bem simples. Em ambientes como, por exemplo, dormitórios, nos 6 primeiros metros quadrados ela pede 100 VA de potência. Se tivesse mais 4, mais 40 VA. Ou seja, nesse caso aqui, eu precisaria ter 160 VA de potência para esse dormitório aqui com perímetro de 11 metros quadrados, ok? 160 VA de potência, se a gente for considerar uma lâmpada de 1125 lumens, provavelmente aqui, mais ou menos assim, uma lâmpada de 9 watts me atenderia. Olha a diferença entre 9 watts, utilizando a lâmpada de LED, entre 9 watts e 160 watts de potência que a norma me determina. Ficou aí uma diferença bem grande, ok? Ou seja, de certa forma aqui, se eu colocar, por exemplo, aqui 160, de que seria 140, né? Porque seriam 100 watts primeiro, depois 40 para os próximos outros aqui. O meu total do meu circuito aqui, em geral, eu iria calcular aproximadamente aqui em torno de 1000 VA de potência. Calculando as lâmpadas pela experiência aqui, eu chegaria em torno aqui de menos de 300 VA de potência, calculando utilizando lâmpadas de LED, mesmo já com o fator de potência aplicado. Ou seja, eu tenho uma diferença muito grande entre o consumo real com o uso de lâmpadas de LEDs e o consumo mínimo, né, ou seja, a potência mínima que a norma me disponibiliza naquele local, ok? Isso está sendo revisto na norma, mas por enquanto utilizem essa quantidade mínima, ou seja, eu vou pegar aqui, por exemplo, e vou colocar o mínimo que ela me prevê, isso aqui, ó, 100, tá? Aqui mesma coisa, 100, porque eu tenho uma única... Aqui mesma coisa, a minha cozinha ficaria na faixa de 140, aqui a minha sala de jantar ficaria também na faixa de 140, minha sala de estar também de 140, ou seja, se eu somar todo o meu circuito de iluminação, eu vou ter um total de 900 VA de potência aplicado nesse circuito, ok?
Vamos usar ele e não a potência de lâmpada real de LED que a gente teria. Só para entenderem bem, o consumo real estaria aqui. O nosso potência mínima, que a norma existe, está aqui. Então vamos utilizar a norma como ela não foi revista ainda. Vamos seguir o certinho que a norma fala para a gente não ter dor de cabeça, ok? Agora que a gente colocou todos os dados, calculando a potência por ambiente, agora a gente pode começar a fazer a divisão dos circuitos. Então, por exemplo, se eu tenho 2 dormitórios ali, como eles estão próximos, eu posso pegar a tomada de todos eles e fazer com um único circuito, ou seja, um disjuntor vai sair o cabeamento, vai alimentar todas aquelas tomadas de forma que proteja esse circuito. Ou seja, o meu cabo vai ter que suportar a demanda que a gente está prevendo que pode ser instalada nos dormitórios e o meu disjuntor vai proteger esse cabo que vai suportar essa demanda. O meu banheiro está ali no meio entre os 2 dormitórios olhando na planta. Então eu posso pegar essa tomada do meu banheiro e também colocar junto com as tomadas do meu dormitório. Tem o corredor ali, tem uma única tomada. Eu posso colocar essa tomada do meu corredor junto também nesse circuito. O importante é, quando eu começar a calcular a bitola do meu cabo, se eu começar a ver que ela vai ficar muito dimensionada, ou seja, como se eu ficar um cabo de 4, 6 milímetros, que não é muito legal para a tomada, aí sim eu posso começar a tirar algumas tomadas do circuito ou dividir talvez em 2 circuitos. Para isso a gente vai utilizar a planilha aqui e a gente vai ver como é simples fazer isso, ok? Voltando para a planilha aqui, ó, o que a gente vai fazer agora, tá? A gente estava aqui nessa tabela das potências, agora a gente vai para a tabela de circuitos. Então a gente vai começar aqui no primeiro circuito. Quem vai ser o meu primeiro circuito? Por uma questão aqui de costume, vamos começar assim, ó, pelo circuito de iluminação. Então, meu primeiro circuito, lá no meu quadro disjuntor, vai ser o circuito de iluminação. Qual que é a potência que a gente tinha visto lá mínima? 900 VAs. Qual que é a tensão? Vou colocar em 127 volts. Olha só como é rapidinho com a tabela, ó. É uma única fase. Poderia ser, não, duas não, né? Poderia ser uma tensão em 220 volts, né, utilizando 2 fases, ou mesmo que fosse 220 volts, né, utilizando uma única fase, mas vamos colocar certinho aqui. Para os cálculos em geral, tá, gente? Uma ou duas fases não alteram os cálculos. O que vai alterar é a tensão, ou se no caso a gente passar para um trifásico, tá ok? Nessa geral aqui não. Fator de demanda. O que é o fator de demanda, né? Ou seja, qual que é a porcentagem que eu vou ter de uso desse meu circuito de iluminação? Eu vou ficar com a casa 100% acesa, todas as luzes ao mesmo tempo? Não é muito previsto isso. Eu posso colocar, por exemplo, 80%, ou seja, 0,8. A planilha automaticamente me calculou qual é a corrente do meu circuito. Deu em 5,7 amperes, ok? Aqui eu preciso colocar 2 fatores que são importantíssimos, que estão na NBR 5410 aqui, ó, nessa lista de referências. Eu coloco aqui, ó, quais são as tabelas, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho a tabela 40, que é o fator de correção de temperatura, e a tabela 42, que é o fator de correção de agrupamento, ok? O que eu tenho que colocar aqui? Fator de correção de temperatura é importantíssimo. Por exemplo, se eu estou numa área que nem o norte do país, Nordeste, Rio de Janeiro, que 40 graus na sombra é uma coisa simples, meu fator de correção de temperatura é 0,87. Depois você consulta lá na planilha certinho. O que isso interfere? Isso diz que o meu cabo, que suporta uma corrente X em temperatura ambiente de 30 graus, quando esse cabo está sujeito a uma temperatura ambiente, por exemplo, de 40, ele suporta muito menos, então por isso tem que aplicar esse fator de correção. Já esse FCA aqui é o chamado fator de correção de agrupamento. Quando os circuitos eles estão, por exemplo, dentro de um mesmo eletroduto, juntos, né, passando ali, um circuito vai interferir no outro e faz com que o meu cabo também perca a capacidade de condução. O campo eletromagnético de um circuito também interfere no outro e isso tem que ser devidamente calculado. Se eu tiver, por exemplo, 3 circuitos passando dentro do mesmo eletroduto, o meu fator de correção de agrupamento seria, por exemplo, 0,70. Eu sei que eu colocando esse valor, realmente eu vou ter uma redução bem grande ali da capacidade de condução do meu circuito, ok? Então eu vou utilizar aqui, ó, no meu fator de correção de agrupamento, a gente vai tentar montar o nosso circuito ali distribuindo no máximo 2 circuitos por eletroduto. E vai por mim. Você começar a colocar 3, 4 circuitos no mesmo eletroduto, a capacidade de condução do seu cabo cai demais, tá bom? Vou colocar, por exemplo, 0,80, que é a capacidade de condução para 2 circuitos agrupados. Aqui, ó, me gerou um fator de correção comum, tá? Que deu 0,7, ou seja, esse multiplicado por esse me deu um fator de correção comum que deu 0,7. O que eu vou fazer com isso agora? Vou colocar aqui a corrente do meu cabo. Como assim a corrente do meu cabo? O meu cabo, ele precisa ser
colocado exatamente o que está lá na tabela 33 da NBR 5410. E fica atento, porque essa corrente do cabo, muita gente vai lá na loja de elétrica e pega aquela tabelinha padrão de fabricante de cabo, quantos amperes o cabo suporta. Não é assim. O cabo em condições ideais, ele suporta uma corrente específica. Só que essa corrente ela pode variar conforme o método de instalação. Ou seja, se eu tenho um cabo colocado sobre um forro de gesso, ou um cabo aéreo, um cabo que está dentro do telhado, ou um cabo que está dentro de um eletroduto, dentro de uma alvenaria, muda o método de instalação. O mais comum é o método de instalação B1, que é o eletroduto dentro da parede, e aí na tabela no NBR 5410 você vai olhar a quantidade de condutores carregados, e aí você vai determinar qual é a real capacidade de condução do cabo. Eu usando como exemplo aqui nesse projeto o método de instalação B1, eu sei que, como se trata de iluminação, a norma fala que o cabo mínimo é o cabo de 1,5. Método de instalação B1, pode variar isso, mas método de instalação B1, o cabo de 1,5 suporta 17 amperes. Então eu vou vir aqui e vou colocar os 17 amperes que meu cabo suporta. Olha só o que apareceu aqui, ó, IC, ou seja, a corrente corrigida do meu cabo. Por causa desses fatores aqui, ó, de temperatura e agrupamento, a corrente corrigida do meu cabo, que antes, em condições ideais, suportava 17 amperes, agora só suporta 11,8. O cabo é um cabo de 1,5 mm, ok? Ele ainda está superior à corrente do meu circuito, que é 5,7. Então esse cabo me atende tranquilamente, posso manter. Já o meu disjuntor, como é que eu vou calcular ele? O disjuntor é bem simples, né? Ele tem que ser superior a essa minha corrente do circuito, que é 5,7, e inferior à corrente do meu cabo. Então se eu colocar aqui, por exemplo, um disjuntor de 10 amperes, perfeito. Ele está superior aos 5,7 e inferior à corrente corrigida do meu cabo, ok? Se eu coloco aqui, por exemplo, um disjuntor de 6, você vai ver que ele continua atendendo. Por quê? Porque ele está superior à minha corrente do circuito e inferior à corrente do meu cabo. Se eu coloco, por exemplo, um disjuntor de 4 amperes, você vê que vai aparecer vermelhinho aqui porque ele já não atendeu. Ele já está inferior, mesmo ele está inferior à corrente do meu circuito, né? Mesmo estando aqui dentro. Mas vamos pegar aqui e deixar de 10 amperes, tranquilo, ele atende ao meu projeto. Uso do DR, eu preciso no circuito de iluminação? Não é obrigatório. Esse L aqui está dizendo a distância do meu circuito, para poder calcular a queda de tensão. Aqui eu coloquei para calcular uma queda de tensão aceitável máxima de 4%, poderia alterar aqui, mas eu vou manter os 4, que é aceito, ok? E vamos considerar que o meu circuito vai ter um total de 15 metros. 15 metros, o meu cabo correto seria 0,6 milímetros, a bitola mínima do cabo. Como o cabo de 1,5 é superior a 0,6, então meu cabo de 1,5 está correto, mantenho ele, ok? Vamos fazer aqui agora o nosso segundo circuito. Eu vou colocar um circuito aqui, que vai ser o circuito que vai ser os dormitórios, o banheiro e o corredor, ok? E o corredor vão estar todos dentro do mesmo circuito, ok? Então pronto. Tenho definido aqui esse circuito. Qual é a potência deles? Vou vir aqui na minha planilha e eu vou somar essa potência aqui dos circuitos. Ó. Deu um total de 4.100 VAs de potência. Vou vir aqui no meu circuito e vou colocar aqui 4.100 VAs de potência alimentados pela tensão de 127 volts. É uma única fase no meu circuito, ok? Qual é o fator de demanda que eu vou calcular nesse meu circuito? Vamos imaginar, eu tenho 3 tomadas em cada dormitório, uma tomada no banheiro, uma tomada no meu corredor. Qual é a chance de usar todas ao mesmo tempo? 0, ok? Qual que é o fator de demanda que eu aplico? Se você tem dúvida, inclusive, tem várias tabelas na internet que algumas concessionárias, inclusive, fornecem, porque isso pode variar de região para região, que esse costume de utilizar tomadas e aparelhos e coisa e tal. Tem algumas tabelinhas que você vai encontrar por aí, mas na norma não cita nada de fator de demanda, uma tabela padrão para isso. Diz apenas que deve ser aplicado. O fator de demanda, ele ajuda a gente a economizar na hora de dimensionar o cabo, ok? Se eu coloco, por exemplo, aqui um fator de demanda de 1, ou seja, 100% de uso, a corrente do meu total do meu circuito daria 32 amperes, bem alta. Se eu coloco, por exemplo, o que eu imaginaria aqui, uma demanda de 60%, a corrente do meu circuito iria para 19,4 amperes. Olha só como caiu, ok? Vamos manter aqui então esse fator de demanda de 0,6 e eu vou colocar aqui o mesmo fator de temperatura, de correção, e o mesmo fator de agrupamento em 2 circuitos, 0,7. Qual é o meu cabo que eu tenho que utilizar? No mesmo método de instalação que a gente viu anteriormente, eu sei que, como se trata de tomadas, o cabo mínimo tem que ser 2,5, 24 amperes é o que está lá na norma, ok?
Olha só o que aconteceu aqui, a corrente corrigida do meu cabo, ou seja, o cabo que suportaria 24 amperes, agora ele suporta apenas 16,7. Está inferior à corrente do meu circuito. Muita gente não se atenta a isso, acha que não é cabo 2,5, ele suporta ali aquele circuito todo, e aí? Não atendeu, não adianta, ok? Dá umas duas, ou eu precisaria reduzir a capacidade do meu circuito, ou seja, eu poderia aqui ao invés dos 4.100 colocar, por exemplo, 3.000 VAs, ok? Coloquei 300 aqui, mas vamos colocar os 3.000 aqui. Dessa forma, a corrente do meu circuito passaria a 14, 24 amperes e 16,7 a corrente corrigida do meu cabo. Atenderia porque ficou inferior à corrente do meu circuito. O que vai acontecer nessa situação? O que vai acontecer aqui? Se eu tinha calculado uma quantidade de aparelhos para serem ligados ao mesmo tempo e no meu projeto agora eu reduzi a potência, quando eu tiver aqueles aparelhos que eu tinha planejado ligar ao mesmo tempo, o meu disjuntor vai precisar desarmar porque vai estar superior à capacidade do meu cabo, ok? Então, se eu não quero mexer nisso, eu vou manter os 4.100 que eu tinha previsto que eu vou ter aparelhos ligados ao mesmo tempo e vou passar o meu cabo para cima. Vou colocar agora o cabo de 4 milímetros porque ele suporta 32 amperes nessas condições que eu falei. A corrente corrigida ficou em 22,3, superior à corrente do meu projeto, ok? Do meu circuito. O cabo agora passou para um cabo de 4 milímetros. Disjuntor para esse circuito tem que ser superior a 19,4, afinal de contas ele não pode desligar quando tiver com os aparelhos ligados. E inferior ao cabo, eu sei que um disjuntor aqui de 20 amperes atende meu circuito. Olha só, muita gente acha que não é quarto, o cabo 2,5 atende. Olha a situação que a gente chegou. E isso você pode enfrentar ali no seu projeto e precisa estar atento por que disso, ok? DR é obrigatório? É naquele circuito do dormitório. Muita gente utiliza um DR individual, né? Ou seja, um DR para cada circuito, outros utilizam um DR geral. Eu particularmente não gosto dessa ideia de DR geral, porque se desligar qualquer tomada na casa, você desliga a casa inteira, desliga tudo e até você achar o problema, aonde que deu essa fuga de energia, é uma dor de cabeça. Eu gosto de separar um DR por circuito quando há necessidade. Então, DR, como é que eu determino ele? O DR vai ser aquele de 30 mA, que vai ser a sensibilidade dele, e aí eu vou definir qual vai ser a corrente que ele suporta. Tem que ser ou igual ou superior ao meu disjuntor, nunca inferior. Então, por exemplo, um DR aqui de 20 amperes, com aquela corrente de 30 mA me atenderia tranquilamente, ok? Bom, feito isso aqui então, o que a gente tem que fazer agora? Mesma coisa aqui a corrente, né, a distância do meu circuito. Vou colocar aqui 10 metros de distância do circuito. Me deu aqui um cabo de 1,3, meu cabo é de 4, então está muito superior a considerando a queda de tensão de 4%, ok? Qual vai ser o meu próximo circuito? Eu vou colocar aqui, ó, cozinha. Qual que é a potência que a gente tinha visto aqui da cozinha? Nós temos calculado aqui, ó, 2.800 VAs. Olha o que vai acontecer, ó. 2.800 VAs na minha cozinha, numa tensão de 127 volts, uma única fase, um fator de demanda, vou colocar aqui um fator de demanda de 0,75. Para mim tá o ideal. Lembrando que, por exemplo, na cozinha a gente tem, por exemplo, geladeira. A geladeira não fica o tempo todo ligada, né? Ela fica trabalhando ali, se ela estiver em boas condições, 1/3 do dia, né? Então é uma potência que tem, mas que não vai estar sempre ligada. Micro-ondas são usos bem curtos, né? Forno um pouquinho mais longo, então você também não vai ter 100% da sua cozinha, exceto se for, por exemplo, uma cozinha industrial, um restaurante, né? Que aí tem a chance de que esteja tudo funcionando ao mesmo tempo, você pode aplicar um fator de demanda um pouco mais baixo. Olha a corrente que deu no meu circuito, 16,5. Vou aplicar o mesmo fator de temperatura, o mesmo fator de agrupamento e vou colocar o meu cabo de 2,5 que suporta 24 amperes. Olha só o que aconteceu. A corrente corrigida do meu cabo de 2,5 suportou o circuito da minha cozinha. Ou seja, ficou com uma potência muito menor do que os dormitórios conforme a gente tinha planejado. Lembra do que eu falei? Imagina que você tem 2 dormitórios, em cada dormitório você vai colocar lá um aquecedor e tem mais um computador baita potente lá, você já superou a potência que você instalada na cozinha. Fiquem atentos porque, gente, o mundo está mudando, cada vez tem mais aparelhos, né? Ao invés de economizarem, muitos aparelhos estão gastando muito mais energia para trazer mais conforto para casa e pode acabar superdimensionando alguns circuitos, tá ok? Beleza, então quer dizer que a minha cozinha vai ficar com cabo de 2,5, mas quando eu vou colocar aqui o meu disjuntor, lembra que eu falei? Ele tem que ser superior a essa corrente do meu circuito,
e inferior a esse. Eu não vou poder colocar um cabo de 16, um disjuntor de 16 porque ele vai ficar inferior à minha corrente do projeto e nem vai ficar inferior a esse, ou seja, eu precisaria subir o meu disjuntor para 20, mas obrigatoriamente eu precisaria também subir o meu cabo. E aí eu entro de novo na decisão, né? Ou seja, ou eu reduzo aqui um pouquinho a potência, ou talvez um pouquinho o fator de demanda, para poder manter esse cabo de 2,5 e aí eu vou dar aquela economizadinha no circuito, ou não, eu vou disponibilizar a potência maior para o meu cliente, porque de repente ele pode realmente querer colocar aparelhos mais potentes e ligar tudo ao mesmo tempo. Então eu tenho duas opções, ou eu economizo, e aí se ele precisar ligar muito aparelho, eu vai desligar o disjuntor, ou realmente eu vou vir aqui e vou subir também para um cabo de 4 milímetros, com o meu disjuntor aqui de 20 amperes, e a mesma coisa o meu DR aqui de 20 amperes, ok? Certo? Essa é uma decisão que você tem que tomar, ou economizar ou disponibilizar potência suficiente para atender o seu cliente, ok? Qual que é o outro circuito que eu vou fazer aqui, ó? A gente tem o circuito das duas salas. Somando aqui, ó, vai dar uma potência de 1.400 VAs, ok? E aqui vamos pegar nos circuitos aqui, ó, vou pegar aqui, ó, salas, ok? E vou colocar aqui 1.400. Se a gente for olhar lá na planta, lá, ó, vamos olhar aqui rapidinho aqui, você vai ver que, seguindo aqui na nossa planta, você vai ver que as salas estão aqui. E o corredor está logo aqui. Então, será que eu posso tirar aquela tomada do corredor e jogar no mesmo circuito das salas? Afinal de contas, elas ficaram com pouca potência, né? Então vamos fazer isso. Quem sabe a gente consegue reduzir a bitola do cabo que a gente tem aqui no quarto. Então o que a gente pode fazer? Ó? Vim aqui na tabela das potências. Se eu somar aqui, ó, a potência só dos quartos e o banheiro, sem considerar a potência da tomada do corredor, a gente chegou a 3.600 VAs. Vamos ver se isso vai fazer alguma diferença lá no nosso circuito. 3.600 VAs. Utilizando o mesmo fator de demanda, tudo certinho aqui e tal, a gente talvez passando agora para o cabo de 2,5, ainda assim a minha tabela me indica que ficou abaixo. Então talvez não seria interessante a gente fazer essa modificação. Vou manter aqui os 4.100. Agora aqui na sala, eu vou vir aqui a 127 volts, vou colocar aqui uma fase, um fator de demanda, vou colocar também aqui pronto, um fator de demanda de 70% de uso, porque a minha sala de jantar, mesmo tendo as tomadas disponíveis, não vou usar todas ao mesmo tempo junto com a sala de estar, então a gente tem que pensar nesse raciocínio. Vou pegar aqui meu fator de correção de temperatura e o fator de agrupamento eu vou manter o mesmo. Vamos colocar aqui o cabo de 2,5, que é o mínimo para a tomada, que suportaria 24 amperes. O meu circuito ficou com 7,7 amperes e a corrente do meu cabo deu corrigida a 16, ou seja, quase o dobro, atende tranquilamente. Fiquei aqui com um cabo de 2,5, preciso mudar aqui para um cabo de 4 milímetros. Qual vai ser a corrente do meu disjuntor? Tem que ser superior a essa e inferior a essa. Um disjuntor aqui de 10 amperes me atende tranquilamente. Mesma coisa, posso pôr um DR de 10, poderia ser um DR de 20 também, se quiser manter o padrão. E pronto, tudo me atendendo tranquilamente. O que faltou no meu circuito? Faltou apenas eu colocar aqui, ó, a TUI, ou seja, a tomada de uso específica que a gente tinha do chuveiro, né? Então vou colocar, por exemplo, aqui, ó, no meu circuito, colocar aqui chuveiro. A gente vai colocar na potência de 5.500 VAs. A alimentação do chuveiro, para a gente poder reduzir ali a bitola do cabo, né, por causa da corrente, a gente utiliza o chuveiro em 220 volts. Tenho duas fases aplicadas, fator de demanda é um único chuveiro, vai ser 100%. Não tem como usar meio chuveiro, né? Apesar de eu reduzir a temperatura, mas pode ser uma hora que eu queira usar a temperatura máxima, então é 100%, ok? Nessas condições aqui, ó, eu tenho o fator de demanda 1, eu coloquei 100 aqui, ó, deu 25 amperes de corrente, ok? Fator de correção de temperatura, mesma coisa. Fator de correção de agrupamento, eu vou, para economizar o cabo do meu chuveiro, eu vou colocar esse cabo sozinho, em um único eletroduto. Vai reduzir e muito o meu cabo aqui. Eu tenho uma corrente de 25 amperes, já sei que o meu cabo de 2,5 não suporta nas condições de instalação do método B1. Vou colocar um cabo de 4 milímetros que suporta 32. Então eu fiquei com 25 amperes de corrente de circuito e meu cabo corrigido agora 27,8. Então ele ainda está suportando nessas condições aqui na instalação, ok? Um cabo de 4 milímetros. Qual que é o disjuntor que eu posso utilizar? O próprio disjuntor de 25. Ele vai estar na corrente aqui do meu disjuntor e inferior à corrente do meu cabo. Prestem atenção numa coisa. Se você tem uma rede que não é 220, ela sempre trabalha um pouquinho superior a 220, o seu chuveiro pode aumentar a potência, tá? Isso é um cálculo
que você tem que fazer calculando a potência através da resistência. Você vai descobrir que seu chuveiro, se a sua rede der picos, ele pode ultrapassar 25 amperes. E aí pode acontecer o seu disjuntor começar a desligar. Presta atenção nisso. E aí pode ser que o seu disjuntor seja insuficiente, ok? Mas nessas condições aqui a gente está ali já no talo ali da potência máxima do meu chuveiro em pleno aquecimento. Claro que um uso muito longo do chuveiro pode fazer com que esse disjuntor aqueça, afinal de contas vai estar na corrente máxima dele, pode ser que ele desligue através de um intervalo muito tempo de uso, ok? Então, se você julgar necessário, você colocaria aqui um disjuntor com uma corrente maior, ok? O meu DR para o meu chuveiro, lembrando, tem que ser o DR tem que ser igual ou maior ao do chuveiro, vou colocar aqui de 25, vou considerar aqui um circuito com 15 metros de distância, um exemplo. O mínimo seria, considerando que a detenção cabo de 1,5, cabo de 4 é muito superior, ok, atendeu tranquilamente. Pronto. Os nossos dados aqui dos nossos circuitos estão prontos. O que eu tenho que fazer agora? Pegar esse circuito e colocar lá na nossa planta. Colocar exatamente ali na nossa planta no AutoCAD. Vamos agora então pegar os dados que a gente colocou na planilha e vamos jogar na nossa planta no AutoCAD. Pessoal, só lembrando, quem está assistindo essa aula aqui, a gente tem um curso de projetos elétricos prediais completos. Essa aqui é uma das aulas que a gente tem lá. Estou disponibilizando aqui para vocês entenderem como é fácil fazer projeto elétrico. Se tiver interesse, vai estar o link aqui embaixo. Aproveita que a gente tem a promoção, 3 cursos pelo valor de 1. Aproveita lá para vocês profissionalizar todos eles com certificado, acesso vitalício aos cursos. Tem material para download, tudo certinho, tem um campo chat, você pode tirar dúvida direto com a gente. Acesse nosso grupo no WhatsApp aqui embaixo na descrição. Clica lá e adquira já o seu curso completinho com certificado, tá ok? Esse material aqui para você, essa aula aqui hoje, para você poder ver como realmente é simples, você não precisa ter medo. Você vai ver que nesse vídeo aqui eu vou conseguir fazer um projeto inteiro, coisa que você consegue fazer aí em um dia de trabalho e consegue acrescentar no seu trabalho e tem a oportunidade também de ganhar muito mais, tá ok? Então vamos aqui então para a nossa planta, tá ok? Depois de coletar todos os dados, o que eu preciso fazer? Então o que a gente vai começar a fazer agora aqui? A gente vai começar a colocar a nossa simbologia. Então, por exemplo, o que eu preciso definir aqui, ó? Eu vou apagar essas letras aqui só para poder ficar mais fácil da gente visualizar, tá? Mas vocês já determinaram que aqui, ó, é uma sala de jantar, uma sala de estar e uma cozinha, tá ok? A gente vai começar aqui colocando a nossa simbologia. Então, por exemplo, aqui, ó, vou colocar a simbologia da nossa iluminação. Poderia puxar uma linha aqui certinha, né? Poder colocar no centro aqui, mas só para a gente poder acelerar, ó, eu vou colocar aqui a minha iluminação, ok? E a gente definiu aqui, ó, que ela está no circuito 1, ok? É o que exatamente que a gente tinha feito lá na nossa planilha. A partir de agora eu vou começar a colocar uma iluminação aqui, né? Ou seja, eu tenho que ter um ponto de luz aqui no meu banheiro, um ponto de luz aqui no meu dormitório. Eu tenho que ter aqui um ponto de luz na minha sala de jantar, um ponto de luz aqui na minha sala de estar e um ponto de luz aqui na minha cozinha e, consequentemente, um ponto de luz aqui no meu corredor, ok? Pronto, defini todos os pontos de luz que eu vou ter aqui no meu projeto. Depois disso, o que eu preciso fazer? Eu preciso inserir os pontos de tomadas. Então, por exemplo, vou pegar aqui no meu dormitório e vou colocar um ponto de tomada nessa parede aqui, ó, ok? Olha só como é fácil quando a gente está utilizando aqui o nosso AutoCAD, tá? Eu vou simplesmente movimentar aqui, ó. Tudo isso eu ensino fazendo curso, como é que você faz essa simbologia aqui, inclusive você vai ter toda essa biblioteca completa lá no curso também. Olha que simbologia complicada, né? Mas na verdade aqui eu vou simplesmente mudar aqui, ó, rapidinho, numa seleção, eu quero uma tomada baixa, ou seja, essa aqui é a simbologia que eu tenho para uma tomada baixa. Algumas pessoas, claro que utilizam, isso muda de projetista para projetista, tá? Pode ser que de repente você faz projeto para alguém e a pessoa peça que o projeto seja um pouquinho diferente, né? Então, por exemplo, isso daqui é uma tomada e eu utilizo essa forma aqui, onde eu tenho aqui marcado 1x, ou seja, uma tomada só em cada caixinha. Se eu quiser duas, eu colocaria aqui 2x. Tem gente que utiliza, por exemplo, 2 triângulos, né, um em cima do outro, representando 2 tomadas, tá? Eu, particularmente, prefiro dessa forma, mas vai tudo isso escrito na legenda, tá ok? Então, eu coloquei, por exemplo, uma tomada aqui e agora simplesmente eu preciso distribuir mais tomadas no dormitório. Então, por exemplo, eu vou querer o modo tomada nessa parede e o modo tomada nessa parede aqui, ok? Aqui eu consigo facilmente vir aqui, ó, movimentar e fazer dessa forma aqui, de forma que eu consiga posicionar, ó, inclusive eu consigo mexer aqui na numeração para não ficar nada de ponta cabeça, ok? Ó, de forma correta e fácil visualização, certo? Pronto, rapidamente aqui eu consegui definir isso. Como eu já sei que o meu dormitório aqui é exatamente igual, ó, eu tenho um pulo do gato aqui que a gente pode simplesmente utilizar, que é fazer isso daqui, ó, e pronto, posicionei minhas tomadas praticamente iguais ali, ok? No meu banheiro, eu preciso de uma tomada. Vou imaginar aqui que a pia do meu banheiro aqui é exatamente aqui. Coloquei minha tomada que tem que ter precisa, né, próximo aqui ao meu banheiro.
No dormitório não, perdão, no corredor, né? Vou colocar uma tomada aqui como está prevista no projeto. Tem que ter uma tomada no corredor. Vamos imaginar que essa tomada vai ficar aqui. E dessa forma eu vou posicionando todas as minhas tomadas, ok? Pronto, dessa forma aqui. Perfeito. Agora eu preciso colocar as tomadas aonde? No circuito da cozinha, né? Então eu vou pegar uma tomada aqui, vou puxar aqui para minha cozinha, só que a minha tomada da cozinha não é circuito 1, a gente tinha determinado que era circuito 2, ok? Então eu simplesmente vou pegar essa minha tomada aqui, vou mudar ela para circuito 2 e pronto, certo? Agora aqui eu já consigo rapidamente definir, eu vou querer uma tomada aqui, uma outra tomada aqui, quero uma tomada nessa parede, uma nessa parede, a gente tinha definido 5, né? Então vão ficar 5 tomadas aqui. Olha só a velocidade que a gente consegue fazer esse projeto e colocar tudo isso. Claro que se você quer tentar fazer no papel e caneta, você também pode, tá? Você faz no papel e caneta, tranquilo. O AutoCAD, na verdade, ele é uma coisa mais profissional, porque você consegue enviar isso aqui para qualquer pessoa, né? Você manda em PDF, pode mandar no próprio formato DWG que é do AutoCAD, de forma profissional, tá? E acelera muito o trabalho. Mas se quiser fazer no papel e caneta, numa folha de sulfite, tranquilamente dá, até porque os projetos antigamente, né, só eram feitos dessa forma, ok? Olha só, eu posicionei as tomadas aqui já dos dormitórios no circuito 1, da cozinha no circuito 2, e agora vamos colocar aqui o terceiro circuito, que é o circuito da sala, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, ó, a sala de estar aqui, ela estava compondo como 3 tomadas, né? Primeiro deixa eu trocar aqui a numeração aqui, porque agora não é mais circuito 2, ele é circuito 3, ok? E aí agora a gente vai simplesmente posicionar essas tomadas aqui de uma forma mais precisa. Eu quero uma nessa parede e uma nessa parede. Posso aqui simplesmente virar a minha tomada aqui para dentro, dessa forma. E olha só como a gente consegue fazer o projeto rápido, gente. É isso que eu falo. Você tem medo de fazer projeto? Não tenha. Com essas ferramentas aqui em mãos, você consegue fazer um projeto de uma forma profissional e muito rápido, tá? Realmente, para você realmente ganhar tempo aí e aproveitar. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos imaginar que nessa parede aqui, ó, eu vou colocar mais uma tomada, só que a gente tinha colocado 5 aqui na sala de estar, imaginando uma TV ou algum outro aparelho ligado. O que vai acontecer? Essas 5 tomadas, gente, não confundam com pontos de tomada. Então vamos dizer que nesse ponto aqui, eu vou utilizar, por exemplo, 2 tomadas. Então, na mesma caixinha, eu tenho 2 tomadas. Na mesma caixinha, 2 tomadas. Isso é o que vai determinar a quantidade de tomadas. Não quer dizer que eu tenho um ponto de tomada, não quer dizer uma caixinha, quer dizer 2 tomadas. Se eu tenho 2 tomadas na mesma caixinha, eu tenho que considerar no meu cálculo total 2 tomadas, ok? Afinal de contas, eu vou ter 2 plugs ali de 20 amperes. Nessa daqui, eu quero considerar 3 tomadas na mesma caixinha, ok? Então, vou colocar aqui 3 não, perdão, a gente não vai passar a quantidade, eu vou colocar 2 também aqui, né? Senão a gente vai passar de 5 ali, pronto. Então, ficou 2 e uma tomada aqui, ok? Então aqui eu tenho 2 tomadas na mesma caixinha, na minha simbologia aqui, ó. Poderia ser simbologia diferente que o pessoal usa, né? Que é aquele triângulozinho, uma coisa que em alguns projetos as pessoas pedem, a gente acaba também tendo que modificar, mas isso pode variar, ok? Certo? Então pronto, posicionamos tomadas e iluminação. Olha como foi rápido, ok? O que eu vou fazer agora? Agora a gente vai começar a passar aqui a fiação. O eletroduto, né, que vai passar aqui o fio. Como é que eu vou determinar isso? Primeiro de tudo, preciso calcular aonde, né, determinar aqui aonde vai ficar o meu quadro disjuntor. O que eu utilizo para determinar aonde vai ficar um quadro disjuntor? É onde estiver mais próximo do centro de carga, ou seja, se a gente for olhar aqui no nosso projeto, aonde eu tenho mais potência instalada, né, que a gente tinha visto lá o circuito dos quartos, tem uma potência grande instalada. Depois a gente tem o circuito da cozinha, o circuito da sala não tem tanta potência, certo? Depois aqui, inclusive, a gente não colocou aqui, vou colocar mais uma tomada, que é a tomada do meu chuveiro, né? Eu vou colocar aqui em cima aqui a tomada do meu chuveiro. É o circuito 4 que a gente tinha feito, ok? Então, o circuito 4 do meu chuveiro. Inclusive, eu posso aqui mudar ela, né, com uma determinação diferente, porque ela é 220 volts, eu vou determinar aqui que ela é 220 volts, e a gente muda a simbologia, né? A simbologia dela vai ser essa daqui, ó, uma TUI alta, ok? Essa é a do meu chuveiro, pronto, certo? Então, se eu for observar aqui, a maior parte da potência do meu circuito está aqui, ó, nesse ambiente aqui. Então a lógica é que meu quadro disjuntor fique mais próximo desse ambiente. Não vou colocar dentro do quarto, porque se alguém trancar a chave, como é que você vai acessar lá? Então não faz muito sentido. Dentro do banheiro, dar uma olhada, nem pensar. Posso colocar, por exemplo, aqui numa área próxima, como por exemplo esse corredor, ok? Então eu simplesmente vou vir aqui, ó. É um desenho bem simples, né, que você faz para representar, por exemplo, ele vai ficar nessa parede aqui, vou determinar nessa parede aqui, pronto. Eu vou desenhar aqui o meu quadro disjuntor aqui. Olha só como é simples, tá? Vou vir aqui com algumas ferramentas aqui que o AutoCAD me disponibiliza
e rapidamente aqui, ó, eu consigo terminar meu quadro disjuntor. Pronto. Posso depois escrever se eu quiser aqui que descer alguma coisa, mas esse virou meu quadro de disjuntor. Simples, né? Bem rapidinho. Vamos sair agora então com os nossos eletrodutos. O eletroduto tem que sempre sair agora aqui do quadro disjuntor, certo? Como é que eu começo saindo dele? Qual que é o mais comum de se utilizar? O pessoal utiliza muito, por exemplo, assim, né? Saindo do quadro disjuntor e indo primeiramente ali para a nossa iluminação e depois distribuindo, beleza. O importante é você começar a olhar os circuitos imaginando de que no máximo eu vou passar 2 circuitos por eletroduto. Então, imaginando que eu vou subir aqui com o circuito de iluminação e mais algum circuito, ok, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui esse meu circuito aqui de tomada, essa iluminação aqui, eu vou trazer aqui para minha sala. Por quê? Eu vou subir aqui com o circuito da iluminação e o circuito da minha sala por esse eletroduto, para me agrupar no máximo 2, ok? Então, eu vim aqui e agora sim, o que eu vou fazer? Eu vou descer daqui, ó, para cá. Eu não vou nem colocar, na verdade, tem que colocar os interruptores aqui também, né? Não coloquei eles ainda aqui, ó, certo? Vamos colocar o interruptor, antes que eu esqueça aqui, ó, vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso interruptor aqui, ó. Vamos colocar um interruptorzinho aqui, deixa eu mudar aqui a cor, para manter o mesmo que a gente estava ali. E vou colocar aqui um interruptor. Vamos imaginar que eu vou ter um interruptor aqui, ó, mais ou menos aqui, um interruptor aqui na sala, ok? Vamos colocar um interruptor no qual ele seja 2 teclas, ok? Então vou simplesmente trocar aqui, interruptor 2 teclas, circuito A e circuito B para iluminação. Essa daqui vai ser a iluminação do circuito A e essa lâmpada aqui vai ser o circuito B, ou seja, comandado pelo interruptor B, tá ok? Simples, né? Bem rapidinho, colocamos ali. Deixa eu pegar agora aqui, ó, esse daqui eu vou ligar diretamente nesse, dessa forma. Poderia colocar mais interruptor, mas só para vocês entenderem, tá, gente? Pra gente não perder muito tempo aqui. E esse daqui, aqui. Pronto. Então, o meu cabo vai estar saindo aqui do meu disjuntor, vai subir na minha iluminação, vai passar para outra iluminação, vai vir para o meu interruptor. E agora eu vou aproveitar que o meu interruptor está aqui do lado, eu vou trazer meu eletroduto aqui, diretamente para minha tomada. Tem gente que gosta de fazer o seguinte, né? Isso fica a seu critério quando você estiver fazendo um projeto. Você pode sair aqui, trazer e fazer isso daqui e fazer isso aqui como se realmente estivesse vindo por dentro da parede, né? Ao invés de colocar isso daqui, pode, tá bom, gente? Isso aí fica a critério do projetista, tá bom? O que eu vou fazer agora aqui? Dessa tomada aqui eu vou pegar, vou trazer aqui para essa daqui que está mais próxima aqui. Posso também vir aqui, pegar e já trazer para essa outra tomada que está aqui desse lado aqui. Pronto, tá ok? Agora, essas outras duas aqui eu vou descer por essa lâmpada aqui mesmo, fazer dessa forma aqui. Poderia ter mais um interruptor aqui, poderia, um paralelo ali, mas para a gente não perder muito tempo aqui, ó, vamos fazer dessa forma aqui. Vou trazer aqui, trazer para essa tomada, depois eu vou trazer para essa tomada e para essa tomada. Pronto, o meu circuito os meus eletrodutos que vão compor aqui esse circuito já estão prontos já. Olha só agora, lembra que a gente utilizou no cálculo lá? Olha onde está essa tomada, onde está essa tomada. Faria sentido agora ela estar no circuito dos quartos? Não faria mais não. Então a gente pode simplesmente voltar lá, não vai alterar em absolutamente nada o meu cálculo agora, tá, gente? Pelo que a gente já viu ali, não alteraria o meu cálculo. Mas, né, eu poderia simplesmente aqui então colocar em 3.600, eu manter a mesma coisa de cálculo e na sala aqui eu aumentaria para 1.800, tá? Não vai mudar absolutamente nada no meu cálculo, apenas aqui na descrição do circuito, né, eu tiraria o corredor daqui e o circuito agora para mim saber seria salas e corredor. Isso aqui é legal para você quando você vai identificar um quadro disjuntor, tá marcado lá qual tomada está ligada em qual circuito, né, para a pessoa não ficar desligando um disjuntor à toa, tá ok? Certo? Então, mudou muita coisa? Ok. Aí, aqui no projeto, eu simplesmente preciso agora vir aqui e mudar essa minha tomada. Ela não é mais pertencente agora ao circuito 1, ela pertence agora ao circuito 3, ok? Pronto, modifiquei isso daqui e agora é bem simples de eu fazer, né? Eu simplesmente vou vir aqui agora, vou pegar essa minha tomada aqui e posso simplesmente fazer isso daqui, ó, ok? Trazer esse cabo aqui, ó, aqui, o eletroduto, na verdade, trazer aqui, indicando que vai ligar essa tomada. Pronto, tá feito já. Por uma questão óbvia, né? Tá muito próximo, não faz sentido nenhum eu levar ela para muito longe, ok? Tá, agora presta atenção o que muita gente pode acabar errando no seguinte, né? Se eu pegar agora aqui, ó, dessa lâmpada e trouxer para essa lâmpada, perfeito, meu circuito de iluminação vai estar passando tudo junto, ok? Só que aí automaticamente eu corro o risco de subir nesse eletroduto com 3 circuitos. O circuito da lâmpada,
o circuito da sala e o circuito da cozinha para depois fazer isso aqui, ó. Para depois eu pegar aqui e descer da lâmpada para a cozinha. Aí, o meu fator de agrupamento, por causa desse ponto aqui, mudou para 3 circuitos. Alteraria completamente o meu cálculo. Então, cuidado para não errar nesse ponto, tá ok? Cuidado para não errar nesse ponto. Se for fazer realmente passar 3 circuitos aqui, tem que mudar o cálculo para 3 circuitos no fator de agrupamento, o que pode alterar e muito, ok? Então, o que eu poderia fazer aqui? Claro que aí, se eu saio com outro cabo daqui e trago para cá, o que pode acontecer? Eu posso acabar lá dentro do meu quadro disjuntor tendo que fazer várias saídas no disjuntor, por seja, eu vou ter que trazer um cabo para cá e um cabo para cá. Também não é legal, né? Então eu poderia simplesmente trazer um único eletroduto para alimentar o meu circuito de cozinha, ou seja, ele subiria pelo teto, viria ou talvez pelo chão e traria direto aqui para minha tomada. Automaticamente, lá no meu cálculo, eu já alteraria esse circuito para um agrupamento. Ou eu posso simplesmente pegar aqui, ó, desse ponto aqui, fazer isso daqui, ou seja, ele sobe de novo para a lâmpada e agora sim ele vai distribuir para as tomadas, de forma que vai continuar tendo apenas 2 circuitos agrupados no mesmo eletroduto, que seria nesse ponto aqui, onde eu tenho a minha iluminação, ok? Se eu pegar agora aqui, eu preciso colocar um interruptor também aqui na minha cozinha, né? Então, por exemplo, eu tenho 2 portas na minha cozinha, aqui eu posso utilizar um paralelo, ou seja, um interruptor desse lado e um outro interruptor desse lado aqui, ok? Muda a simbologia do paralelo? Muda. A gente pode, por exemplo, colocar essa simbologia aqui para interpretar o interruptor paralelo, ok? Desse lado aqui a mesma coisa. Eu vou mudar aqui, ó, interruptor paralelo, certo? Circuito A a gente, para não confundir, já está usando aqui nessa lâmpada. Então eu vou mudar aqui essa minha lâmpada, eu vou mudar ela aqui. Ela pertence ao circuito 1, mas ela é acionada pelo interruptor, vamos colocar o interruptor C, por exemplo, né? Então, interruptor C, ok? Depois eu vou vir aqui, a mesma coisa, eu vou determinar aqui que esse interruptor C comanda essa lâmpada e esse daqui também comanda essa lâmpada, ok? Porque eles são paralelos, certo? Então, eu tenho aqui 2 interruptores C, deixa eu mudar aqui a posição para não ficar longo, tá ok? Dessa forma aqui, pronto, ok? Dessa forma aqui eu já posso pegar aqui então, ó, um eletroduto, vai descer aqui no meu interruptor, depois eu vou pegar aqui, ó, um eletroduto que vai sair desse interruptor para vir para essa tomada porque elas estão próximas do lado, ok? Depois eu tenho aqui essas tomadas da pia, eu posso tanto fazer o seguinte, né? Ou seja, pegar aqui, ó, dessa minha lâmpada para esse interruptor, deixa eu trocar aqui isso aqui, ó. Eu posso tanto colocar esse daqui, ó, para esse interruptor, ok? Como eu posso pegar esse daqui, ó, e trazer para cá, assim, e depois pegar aqui e trazer esse daqui, ó, para alimentar essas tomadas aqui. Lembrando que a gente não colocou nenhuma tomada de uso específico aqui na cozinha, ok? Pronto, dessa forma aqui também já determinei toda a parte do eletroduto que está indo aqui para minha cozinha, ok? Pronto, o que eu preciso fazer agora? Mesma coisa, né? Eu tenho que continuar alimentando aqui a iluminação dos meus dormitórios, então posso, por exemplo, pegar isso aqui, ó, e fazer isso, um eletroduto para cá. Eu não posso agora, nesse caso, como eu coloquei o agrupamento aqui dos dormitórios, do circuito de dormitórios em 2, se eu subir aqui a fiação do dormitório por aqui, eu vou estar juntando com a fiação aqui da cozinha, ok? Da sala, perdão. Então, vou aumentar, não quero aumentar. Então, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na minha cozinha, ok? Ou seja, eu posso pegar aqui um cabo daqui, saindo diretamente aqui, por exemplo, para essa tomada, e agora sim eu vou fazer isso daqui. Quando eu sair aqui, ó, eu vou continuar tendo 2 circuitos apenas por eletroduto. Vocês vão entender agora que a hora que a gente for colocar a fiação aqui, ok? Vou trazer esse até aqui e agora eu posso simplesmente fazer isso daqui, tá bom? Gente, essa parte aqui da fiação, a forma como você representa, se vai ficar linha curvada, linha reta, isso fica a seu critério, tá? Isso pode variar bastante de eletricista para eletricista, ok? Aqui a mesma coisa, olha só, eu tenho aqui, ó, uma tomada de costas com a outra, ou seja, é muito fácil, né, você simplesmente furar a parede e trazer de uma caixinha para outra, você economiza ali espaço, eletroduto e tudo mais, tá bom? Aqui, ó, eu vou trazer essa daqui descendo para cá, ok? Depois, para a gente não ficar com muita descida no teto, tem gente que prefere fazer descida no teto, a gente prefere fazer assim na parede, fica também ao seu critério. Por isso que é bom quando você vai fazer um projeto elétrico, você ter uma certa experiência já em ter quebrado parede, passado fio e tudo mais, isso auxilia bastante, né? Não coloquei aqui de novo aqui o interruptor aqui
nos dormitórios, né, tem que ter um interruptor aqui, ó. Deixa eu mudar a cor de novo aqui. Vamos colocar um interruptor aqui nesse dormitório, que temos que ter aqui nessa parede, ok? Vamos determinar, como a gente já tem o circuito A, B e C, ou seja, os interruptores que comandam A, B e C. Aqui é um interruptor simples, né, uma tecla só. Vamos colocar esse daqui como interruptor do comando D, né? Ou seja, o comando D, ele vai comandar a lâmpada, aqui mesma coisa, ele vai comandar a lâmpada D, certo? Dessa forma aqui, ó. Ele simplesmente vai comandar aqui, vamos determinar o D, pronto, D e D. E a mesma coisa eu vou precisar, né, ter um interruptor aqui desse lado aqui, ok? Fazendo isso daqui. Deveria ter um interruptor também ali no corredor, né, gente? Eu não vou fazer muita coisa aqui nessa aula, senão a gente vai ficar enorme esse vídeo aqui, tá? Mas vamos lá, aqui você vai mudar para um interruptor E, ok? E aqui mesma coisa, minha lâmpada agora ela vai ser comandada pelo interruptor E. Isso facilita muito no projeto, principalmente quando você tem, por exemplo, ambientes com 2, 3 iluminações completamente diferentes, você consegue determinar qual é o eletroduto, o interruptor que está acionando exatamente cada lâmpada, tá? Então deixa eu só trocar a cor aqui também, para a gente não se confundir aqui, ó, e ficar mais fácil vocês visualizarem. E aqui mesma coisa, eu vou pegar esse daqui, ó, e vou trazer aqui esse interruptor sendo alimentado aqui pela lâmpada, ok? Aqui mesma coisa, eu posso tanto manter isso aqui, né, na verdade, eu posso tirar aqui, ó, tirar da tomada aqui, posso fazer o seguinte, né, como eles estão exatamente atrás aqui um do outro, eu posso trazer esse aqui desta forma, ok? E agora eu posso simplesmente trazer aqui dessa tomada para esse, na verdade essa tomada é isso, dessa tomada para esse interruptor, dessa forma, e agora aqui eu vou subir do meu interruptor para minha lâmpada, ok? Pronto, praticamente passamos aqui toda a fiação, todo o eletroduto, né, por onde vai passar a fiação. Essa do chuveiro aqui que eu não passei ainda, vamos passar aqui do chuveiro, ó. Do chuveiro vem direto, tá, ó, do nosso quadro disjuntor. Então vou passar por aqui, ó, só para não misturar muito aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou trazer aqui, para não passar por cima da tomada aqui, vou dar uma volta com ele, para ficar bem visível aqui. Pronto, dessa forma aqui, certo? Pronto, pessoal, feito isso daqui, o que a gente tem que fazer agora então? Começar a passar agora a nossa fiação através desse eletroduto. Está muito fácil agora está muito rápido, porque a maior parte aqui do trabalho já está feito. A gente vai simplesmente agora aqui, ó, pegar a fiação, ou seja, eu vou pegar aqui, ó, essa simbologia que a gente tem de fiação. Então, por exemplo, quem que é o meu circuito 1? É a iluminação, certo? Então, lembra que a gente saiu aqui do quadro disjuntor para poder alimentar toda a iluminação. Então, eu vou pegar aqui, ó, nesse eletroduto aqui que a gente está saindo com o circuito de iluminação, e vou colocar aqui o meu circuito 1, tá bom? Lembrando que eu estou trabalhando com o cabo de 1,5 no meu circuito 1, que é o mínimo que a gente definiu para iluminação, ok? Então, olha só, já apareceu aqui 1,5. Eu simplesmente vou vir agora aqui, ó, vou organizá-lo aqui, e eu simplesmente, olha só como é fácil as ferramentas aqui que a gente consegue modificar, tá? Qual que eu estou utilizando? Eu estou saindo com fase neutra, certo? Então, vou apenas utilizar a simbologia do fase neutra para esse circuito de iluminação. Pronto, saiu aqui. Eu sei que essa mesma fase neutra tem que sair aqui, ó, para o outro circuito de iluminação, que vai atender esse quarto aqui, ok? Então, eu simplesmente vou posicioná-lo aqui, vou rotacioná-lo aqui, pronto, tem uma fase neutra alimentando o circuito de minha iluminação naquele dormitório. A mesma coisa, esse circuito aqui, ó, essa fase neutra do circuito 1, cabo 1,5, tem que vir aqui para esse circuito do banheiro, tem que vir para esse circuito desse dormitório, ok? Esse circuito aqui, ó, quando a gente vier aqui e trouxer ele para a sala aqui, ele também vai ter que vir para cá. E também para cá, porque depois ele vai acabar alimentando aqui o nosso interruptor. Depois eu vou trocar aqui isso aqui, ok? E também vai vir aqui para a nossa cozinha. Inclusive aqui, ó, eu vou puxar daqui para a cozinha para a gente fazer aqui exatamente o que eu falei, da gente não ter aquele fator de agrupamento muito grande, tá vendo? Então eu vou trazer esse mesmo circuito alimentando aqui a minha cozinha, ok? Pronto, agora aqui eu simplesmente venho aqui, né, organizo aqui, olha só como é rápido, gente, quando você vai fazer isso daqui, ó, no AutoCAD. Por isso que eu falo que aqui vocês ganham tempo fazendo esse projeto, ok? Muito tempo mesmo. Você vai vendo aqui que num vídeo aqui de 2 horas praticamente, um projeto pronto, ok? Bom, o que eu fiz aqui então, né? Ó, tô saindo com o meu cabo aqui pro corredor, não coloquei aqui o interruptor no corredor, tá? Nem vou colocar agora para a gente não perder tempo. Aqui eu tenho minha fase neutra saindo para essa lâmpada, mas essa lâmpada, ela está sendo ligada por onde? Por esse interruptor. Aqui eu tenho um interruptor de 2 vias. Então, o que eu vou estar descendo aqui, na verdade, do meu interruptor, né? Eu vou descer aqui, vamos mudar aqui, eu vou descer uma fase e eu vou descer 2 retornos, tá? Uma fase e eu vou descer 2 retornos. Então, eu vou mudar aqui a minha simbologia. Olha lá,
eu tenho uma fase, retorno A e retorno B, que vai vir para o interruptor e vai retornar A e B. O A para nessa lâmpada, já o B vai vir para cá. Então aqui, na verdade, eu vou ter fase neutro, porque afinal de contas a minha fase, ok? A minha fase, ela vai estar alimentando, tá? Inclusive, gente, é o seguinte, você achar que a simbologia vai ficar meio estranho, uma possibilidade que a gente tem de utilizar em projeto é isso aqui, ó, tá? Chamada linha de chamada. A gente coloca aqui, ó, coloca a simbologia aqui, traz ela para a linha de chamada. E a hora que eu abrir aqui, ó, olha só que interessante, ó, eu vou utilizar fase neutra em um retorno de qual? Do circuito B, não do circuito A, né? Então vai vir aqui fase neutra retorno do circuito B dessa forma aqui. Pronto, olha lá. Nesse eletroduto está passando fase neutra do circuito B. Já nesse daqui está passando só a fase, porque o neutro não precisa vir para o interruptor. Do circuito A e o B o retorno, o A para aqui, depois eu continuo ali. Pronto, defini a minha fiação da iluminação nesse circuito. Olha só como é rapidinho, tá, gente? Aqui realmente passa só a fase neutra, mas essa fase neutra é a mesma coisa, né? Ela vai descer aqui para o interruptor, ok? Só que no interruptor eu vou descer com a fase e vou voltar apenas com o retorno, certo? Só que o retorno não é o A, o retorno nosso aqui é o D, que é o retorno que eu preciso para poder retornar para essa lâmpada. Olha só, pronto, tá feito, ok? Depois aqui nesse caso aqui a mesma coisa, a gente tem aqui, ó, descendo para esse interruptor aqui, ó, fase neutro, eu vou vir aqui, vou colocar dessa forma aqui assim, eu vou determinar aqui, ó, que mesma coisa aqui, ó, fase e retorno, só que o meu retorno aqui não é o retorno A, é o retorno E, que alimenta aquela outra lâmpada. Dessa forma aqui. Pronto, tá feito, ok? Depois aqui a cozinha, a mesma coisa, né? Eu vou vir aqui, ó, eu vou colocar o meu circuito aqui de iluminação, vai vir para esse interruptor e depois para esse interruptor aqui também. Só que, como aqui se trata de interruptores paralelos, em um deles eu vou descer uma fase e vou voltar com dois retornos. Qual que é o retorno? É o circuito C, ok? Dessa forma aqui. Já no outro, que está indo para o outro interruptor, eu não vou descer nem com fase nem com neutro. Eu vou ter dois retornos indo e um retorno voltando. Então vai ser esse circuitinho aqui apenas com 3 retornos dessa forma aqui, ok? Pronto, está simbolizado da forma correta. Posso trazer essa linha um pouco para cá para ela não me atrapalhar tanto aqui na simbologia. E pronto, está feito aqui, certo? Perfeito. Circuito de iluminação feito. Eu não vou nem colocar aqui, gente, corredor, cozinha, corredor e banheiro, para a gente não perder tempo aqui. Mas basicamente seria isso, ok? Agora eu vou trazer os circuitos de tomada, que vai ser muito mais fácil agora. Então o que eu tenho aqui no circuito de tomada? Eu tenho, por exemplo, saindo dessa tomada, desse enquadro de interruptor aqui, o que vai para o nosso chuveiro, circuito 4. Então eu vou pegar aqui, ó, nesse ponto aqui, eu vou colocar o nosso circuito 4, que ele está com um cabo de 4 milímetros, ok? Um cabo de 4 milímetros. Vai aparecer aqui, ó, meu circuito 4 milímetros. O que eu vou fazer? Vou modificar aqui porque eu tenho duas fases e o terra é o circuito do meu chuveiro, certo? Então, nesse circuito aqui está passando duas fases e o terra, indo lá para o meu chuveiro, pronto, matei um circuito já, está pronto. O que eu vou fazer? Agora eu vou trazer outro circuito, vamos começar aqui pelo circuito dos dormitórios, que é o circuito 2, né, que a gente tinha definido. Então, ok. Aqui, ó, está saindo do meu quadro disjuntor, ó, eu vou colocar exatamente aqui o meu circuito 2, que ele também é com cabo de 4 milímetros, que a gente viu lá pela potência instaladas, vai ficar exatamente isso daqui, ó. Eu vou vir aqui, vou mudar para fase neutra e terra, certo? Essa aqui é a minha simbologia. Tá muito apertado, muito complicado aqui. Posso utilizar aquela a linha de chamada, ou seja, eu vou fazer isso daqui, ó, dessa forma aqui. E vou trazer a minha simbologia para dentro aqui da minha linha de chamada, mostrando que naquele interruptor eu tenho exatamente isso daqui, ó, dessa forma aqui, certo? Pronto. Mesma coisa aqui nesse eletroduto, né? Eu posso pegar essa linha de chamada aqui e mostrar que ele funciona dessa forma aqui. Inclusive, a gente pode também utilizar uma simbologia, que é essa daqui, ó, que eu posso colocar, por exemplo, para determinar, ó, qual é a bitola do meu eletroduto. Ou seja, por exemplo, se eu estou utilizando aqui, ó, de 1 polegada, eu colocaria aqui 25 milímetros. Ou eu posso também determinar aqui que seja 1 polegada, certo? Eu estou utilizando um cabo de um eletroduto de 3/4, coloco aqui e no meu projeto fica mais preciso, né? Qual que é o eletroduto que eu estou usando em cada ponto, tá bom? Então, perfeito. Tá feito isso aqui, ó. Agora é só pegar esse circuito 2 aqui e começar a jogar ele nos eletrodutos onde passa o circuito 2. E aí fica fácil de você visualizar aonde é que realmente tem agrupamento, né? Se você de repente aqui, ó, aqui vai passar o circuito 2 também. O circuito 2 ele vai vir para cá, ele vai vir para cá. Depois a gente só vem aqui, ó,
arrumando dessa forma aqui, ó, para ficar organizadinho e não ficar não ficar uma simbologia para cá e outra para lá, tá vendo? Vou fazer isso aqui, pronto, tá vendo meu circuito 2 aqui. O meu circuito 2, automaticamente eu vou levar ele lá para o outro quarto, certo? Então vou trazer por essa lâmpada aqui, para mim não passar por onde já tem 2 circuitos e não mudar o meu fator de correção, ok? De agrupamento. Vou trazer ele aqui e automaticamente eu vou levando já lá para o outro dormitório, aqui ó. Vai vir para cá junto com esse. E aqui você consegue ter uma visão geral de como é que vai ficar a sua instalação elétrica da forma correta, tá vendo? Agora aqui eu já posso trazer nesse eletroduto, que eu sei que já vai ter. Nessa descida aqui também já vai ter esse mesmo cabo. E aqui a mesma coisa. Eu também vou ter esse mesmo circuito de 2,5 passando aqui, ó, certo? E aqui pronto, fiz dessa forma. Aqui eu fiz dessa forma. Assim, ó, tá ok? E pronto, tá feito aqui o nosso circuito do dormitório. Olha só. Eu não gosto assim, é como eu falei. Tem gente que prefere fazer as linhas, né, um pouco mais puxadas, outros preferem fazer uma linha certinha, né, no qual ele passa por dentro da parede exatamente por onde vai sair. Existem outros softwares, como por exemplo o Revit, né, no qual você consegue fazer o desenho todo em 3D e ele te dá todo o cálculo, né, um software BIM, ele dá todo o cálculo certinho, exatamente quantos metros de eletroduto, quantos metros de cabo vai sair, ele calcula muito mais preciso. Mas no geral, 90% dos projetos elétricos atualmente são feitos dessa forma no AutoCAD. Não tem segredo, tá ok? Basicamente aqui a gente precisaria simplesmente agora acabar aqui pegando o mesmo processo e colocando aqui nas tomadas da cozinha e pronto, o nosso projeto estaria pronto. Depois, só confeccionar o quadro disjuntor, que inclusive nesses cursos eu ensino você a fazer o layout do painel, colocando lá exatamente o tamanho do quadro que você comprou, disjuntor por disjuntor, dimensão real, você vai ter um relé, você vai ter barramento, você consegue fazer o desenho dele inteirinho antes mesmo de você montar o painel e saber exatamente como é que você vai querer aquela montagem. Tá ok, pessoal? Espero que esse vídeo aí tenha ajudado você que tinha medo de fazer projeto elétrico para você ver como é simples. Com as ferramentas adequadas, usa o AutoCAD, essa planilha que inclusive, se você quiser essa planilha, clique embaixo na descrição do vídeo, acesse nosso grupo no WhatsApp, eu vou disponibilizar essa planilha que faz esses cálculos automaticamente para você poder calcular todo esse circuito e fazer a montagem direito. Quiser certinho, adquirir nossos cursos, 3 cursos pelo valor de 1, tá? Atualmente, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas os 3 cursos de projetos elétricos, cálculo de dimensionamento, projetos do layout do painel e projetos com AutoCAD, os 3 cursos por R$ 49,90, aproveite essa promoção. Clica aqui embaixo, adicione. Ficou alguma dúvida? Quer ver mais alguma coisa? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho e eu aguardo você no próximo vídeo.